Deus de misericórdia, agradecemos imensamente por mais uma semana que passou e pedimos que a semana que passou, nós estamos entrando no 7º dia, entramos, né? E estamos prontos aqui para o nosso estudo, para o início do nosso sábado. Agradecemos muito, Senhor, por estarmos aqui, por termos a possibilidade de nos reunirmos com a tecnologia que hoje nos proporciona essa possibilidade. Nós devemos sempre nos lembrar que essa possibilidade é o que hoje nos ajuda para estudarmos juntos, para dividirmos o nosso conhecimento, aprendermos, louvarmos, exaltarmos o nosso Deus em conjunto. E agradecemos a Deus por este momento, pedimos a presença de Teu Santo Espírito conosco e que eu possa ser usada, Senhor, que a Tua vontade seja feita aqui. E que possamos trocar as nossas experiências com sinceridade e amor. Agradeço e peço a sua ilustre presença conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém. Esse estudo, o título dele ficou como não mais, para nós não mais usarmos os títulos de irmão e irmã. E nós já temos conhecimento disso, não tivemos um estudo aqui, pelo menos, né, em português, falando sobre isso, mas hoje nós temos essa oportunidade. E eu convido todos vocês a participarem comigo, que nós possamos trocar, né, as nossas experiências aqui, e a participação é sempre muito bem-vinda. Há 10 meses, a Anciã Tess, ela fez um estudo, e neste estudo, que 10 meses seria em 10 de julho de 2021, e o título desse estudo é Ter uma Forma de Piedade. Mas os primeiros 40 minutos desse estudo, a Anciã Tess falou sobre os termos, né? Irmão e irmã. E depois disso, há alguns meses atrás, a Cathy McGraw também fez um estudo relacionado a esse estudo da Anciã Tess, e outros membros, né, do movimento fizeram também estudos sobre esse termo. Como acontece mais naturalmente comigo, a Rose, a Cristiane, por sermos irmãs, a Rosângela e irmãs, agora, né, por parte sanguínea, de família, a gente usa muito o termo irmã e a gente está se corrigindo com relação a isso, que, lógico, a gente não está aqui para tirar esses termos, não é essa a intenção, mas nós começamos com essa prática entre nós e vai se tornando cada vez mais abrangente, uma vez que, né, se nós colocarmos que há 10 meses atrás a Anciã já trouxe esse assunto para nós, então esse assunto vai amadurecendo, vai se tornando cada vez mais encorpado para nós e no nosso entendimento, e nós vamos trocando, e nós vamos conversar sobre isso aqui hoje. E a Anciã, na oportunidade, quando deste estudo, ela tirou 40 minutos para falar sobre esses termos, e como eles se tornaram os títulos, né? E nós vamos revisar isso, vamos aproveitar essa oportunidade aqui para revisar sobre isso, né? Novamente. E entender o princípio dessa relação com o pecado e os pecados, né? Que são o sexismo e o generismo, né? Que é o uso de gêneros.
e as desigualdades e o que eles representam agora, né? Porque quanto mais a gente vai entendendo o que eles representam agora nesta dispensação. Nós temos, então, a Anciã-Tese começa olhando, se vocês puderem pegar as suas Bíblias, a Anciã-Tese começa olhando para Mateus 12, 46, 50. Se vocês puderem pegar as suas Bíblias, por favor. E se alguém quiser ler para nós, né? Mateus 12, 46 a 50. Alguém pode ler, por favor? Posso ler? Pode, por favor. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. E ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fazer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, e irmã e mãe. Então, se voltando aqui, nós vamos observar essa linha e nós vamos começar olhando para essa linha de progressão. E na linha de progressão, a tese começa com o céu. A Anciã-Tese começa nos mostrando o céu. E temos também o Éden. E o pecado e as 3 questões. Então, as 3 questões aqui entra gênero, adoração e raça. E raça e nacionalismo. E estes períodos dispensacionais que estão dentro da maior dispensação, que é o Israel antigo, é nesses períodos dispensacionais que Deus está tentando fazer uma restauração. E uma restauração ao que era no Éden. O que deveria ser, e nós podemos ver que tem sido um longo trabalho, né? É um longo trabalho que Deus vem operando. Mas, na verdade, em relação, se nós fôssemos olhar, como a gente já viu em outros estudos, o que, às vezes, para a gente é um longo período, né? Nós temos essa sensação, nós podemos acreditar que no futuro, olhando para trás, olhando para tudo que passamos, se com as bênçãos de Deus nós chegarmos ao céu, nós vamos ver que tudo isso não passou de um breve, um ponto rápido, né? Hoje, para nós vivendo, passando, olhando, parece tudo muito extenso, tudo muito longo, né? Que é um longo período. Mas Deus está usando esse tempo para fazer a restauração ao que era. Então, isso depende também de nós. São mais de 6.000 anos de história. E isso é muito tempo para fazer um trabalho, se nós pararmos para pensar. Então, nós temos o Israel antigo e o Israel moderno. No Israel, logo após, né? Porque nós usamos o Israel, nós temos que Deus nos demonstra através do Israel antigo e do Israel moderno. Então, nós podemos ver que vem a segunda vinda,
que é para a gente também a parte que vai entrar novamente o céu. Né? Iniciou com o céu, temos toda a restauração, a segunda vinda e novamente o céu. Nós temos, em outras palavras, nós temos perfeição, porque no céu e no Éden foi perfeição. E depois nós temos o pecado. Vou colocar aqui, o pecado abrangendo mais. Nós temos o pecado. E ao final nós vamos voltar a quê? Nós vamos voltar à perfeição. Então, eu posso até pegar e colocar aqui o pecado mais aqui no meio. Incorporando, né, toda essa parte. E depois nós teremos novamente a perfeição. São os planos divinos para nós. Neste meio tempo que nós estamos para chegar à perfeição, nós estamos em restauração. Este período de tempo que nós estamos dizendo, né, que é um período longo. Para que tenhamos saído do pecado e tenhamos a perfeição da restauração, temos o alfa e o ômega. E dentro dessa restauração, nós temos que tratar as três questões que desde o início, com o pecado, se originou, que é gênero, adoração, raça e nacionalismo. Porém, na restauração, nós temos, começando por raça e nacionalismo, porque aqui foi 1, 2, 3, aqui nós teremos 3, 2, 1. Raça e nacionalismo, adoração e gênero. Deus permitiu que essas coisas fossem violadas, às vezes, né, na nossa história, porque havia tanto pecado que ele sabia que se ele extinguisse muito, se ele exigisse muito de seu povo, isso iria destruí-lo. Se Deus exigisse muito do povo durante essa parte da restauração, e até mesmo de nós, ele teria que extinguir esse povo. E porque isso iria nos destruir. A primeira vez que a anciã Tess fez essa declaração, que Deus permitiu, né, que a história acontecesse como aconteceu, a história de seu povo, né, permitiu que essas coisas fossem violadas, essa perfeição que ele criou, e diz que é por piedade, né, do povo. Isso nos fez pensar muito, porque também Ellen White traz para a gente, né, essa visão de que tudo acontece como acontece porque Deus tem piedade de seu povo. E a gente pode perceber que Ellen White também, na mesma linha de pensamento, ela fala que há o amor de Deus. Ele não foi muito rápido, ele tomou seu tempo, porque ele conhecia a fragilidade da humanidade, e nós sabemos, podemos ver isso também com o ancião Parminder e a nossa anciã, que eles também nos tratam
vão trazendo para a gente esses conhecimentos, né? O conhecimento, e hoje a gente está conhecendo o caráter de Deus pouco a pouco, movendo passo a passo, porque se a gente volta, se a gente revê as mensagens antigas, a gente pode perceber que nós estamos pegando de pouco a pouco migalhas de pão. E quando a gente se depara, depois de um certo tempo, a gente pensa, nossa, lá atrás a anciã começou nos mostrando isso, o ancião começou nos mostrando isso, em pequenas partes, e hoje nós podemos ver por completo. Quanto nós já aprendemos assim, quanto nós já conhecemos assim, né? E nós passamos a compreender bem melhor também sobre o dispensacionalismo, que nós sabemos que os nossos anciãos nos passam, e a anciã fez questão de passar novamente nessa apresentação de 10 de julho de 2021, que o dispensacionalismo é a metodologia do clamor da meia-noite. Então, o dispensacionalismo é a metodologia do clamor da meia-noite. E a maneira mais fácil de ver isso é no período da antiga Israel, na história alfa da escravidão. Porque aqui, nesta época, era correto a escravidão, era aceitável a escravidão. E quando nós passamos para o Israel moderno, a escravidão já, na história alfa do Israel moderno, a escravidão já não é mais correta, já não está mais aceito. Então, a gente vê que dispensação para dispensação mudou, o ensinamento foi passado e esse entendimento é trazido. Então, a escravidão estava tudo bem no antigo Israel, mas no Israel moderno a escravidão já não é boa, né? E que, para que nós possamos ver que mudou, né? Porque nós somos o povo de Deus, nós precisamos mudar agora. E isso não é mais aceitável. Então, quando chegou o tempo do ômega, né? De Israel, Jesus disse e fez questão de pronunciar que meus irmãos e minhas irmãs, mais do que aqueles que estão relacionados pelo sangue, são aqueles que estão relacionados a mim por teste de crença. E a anciã Tess deu 2 referências sobre esse assunto. Ela deu o Review and Herald, 26 de setembro de 1899. Review and Herald, 26 de setembro de 1899. E eu vou ler aqui para vocês. Isso é o que ela diz, Ellen White, no Review and Herald, de 26 de setembro de 1899. Esta garantia dada a todos os que seguem... Só um minutinho que saiu do local. Dada a todos os que seguem os ensinamentos de Cristo, que eles tornam-se membros da família celestial. Diz Cristo, obediência a meu Pai no céu, sua obediência, este é o vínculo de união entre mim e todos os que se tornarem membros da família celestial. E todos que aceitam a palavra da verdade entrarão no círculo sagrado que liga a mim, todo crente, como irmã ou mãe. Então, quando entramos no movimento, nós entramos nesse círculo sagrado. Somos uma família.
e estamos em laços familiares, unidos um ao outro, e sabemos que tem uma longa história de milhares de anos e foi bom naquela época. Então, a outra citação que a anciã traz é Review and Herald, 1º de outubro de 1896, parágrafo 1. Review and Herald, 1º de outubro de 1896, parágrafo 1. E atrás o seguinte dizer: Cristo veio à Terra como homem, substituto e fiador, e aqueles que o receberiam, pela fé, acreditando que ele era o enviado de Deus, estavam mais intimamente relacionados com ele do que aqueles que estavam unidos a ele pelos laços de relacionamento humano. Então, basicamente, nós podemos ver que, sendo sua mãe ou sendo seu irmão, não havia nenhuma vantagem. E o que era importante era quem acreditava nele. Jesus foi enviado de Deus e quem acreditou nele pela fé, agora estava relacionado a ele. E a anciã nos diz que eles não pereceriam, mas teriam a vida eterna. E seriam um com ele, como ele é um com o Pai. Assim, sua mãe, que é como uma pessoa crente e uma pessoa praticante de suas palavras, estava mais próxima e salvadoramente relacionada a ele, por ela acreditar nele pela fé, do que por causa de seu relacionamento natural na carne. Isso é realmente poderoso. E quando a anciã Tess compartilhou isso pela primeira vez, e ainda quando lemos agora, mais poderoso se torna. Então, ter uma relação natural não é de nenhum benefício, e sim é por crença. E então a anciã queria que nós soubéssemos, e ela perguntou: qual é o propósito destes termos? Qual o propósito de dizer irmão e irmã? Alguém gostaria de falar sobre isso? O que vocês imaginam? Qual é o propósito do termo? Fraternidade humana? Fraternidade humana. Mais alguém que gostaria de colocar? Por favor, a participação é muito bem-vinda. Eu acho que tem algo a ver com a família em Cristo e, enfim, sermos uma família. Sim. Mais alguém? O Cristiano colocou: para mim, sempre soou como uma família. Sim. Fica bem, né, esse sentido de família. E então a anciã, ela nos explica que esses termos são para nos lembrar que somos iguais ao que nos uniu. Ela aponta que depois de 9 de novembro aconteceu uma mudança no movimento. Por causa desses estudos sobre os 3 movimentos que aconteceram antes de 1989, que foram os direitos civis, a segunda onda do feminismo e Stonewall, a anciã Tess apontou isso e aquilo e a verdade, onde estava o movimento neste período de tempo. Então, se a sociedade... Nós vamos colocar aqui. Vou tentar colocar aqui. Vou colocar de
A anciã tese nos levou para 2014 e tentou, ali nós estávamos em que ponto no movimento? Eu quero dizer que o mundo era muito à frente de nós, décadas e décadas. E a gente até se esquece, às vezes, que a gente compartilha a informação, às vezes, com algumas pessoas, e as pessoas já estão muito adiante da gente, já entendem certas coisas que nós hoje estamos entendendo. Porque provavelmente as pessoas já estavam sabendo disso. O movimento estava atrasado. Mas, basicamente, o movimento estava muito atrasado e nós fomos forçados a alcançá-los. Porque nós estávamos aqui em 2014, mas a sociedade já tinha avançado tudo isso. E nós estávamos atrasados, muito atrasados. E nós voltamos a estudar todos esses pontos, né? Todos esses acontecimentos com relação a 2014, e nós tivemos que ser impulsionados, né? Deus estourou essa bolha. Deus estourou essa bolha, porque assim como a gente entra no movimento e entra para essa bolha sagrada, né, que aqui nós estamos confortáveis e assim nós estamos acompanhando, somos o povo de Deus, também aqui junto estavam todos os nossos preconceitos, aqui junto estava todo aquele sentimento conservador, aqui junto estava tudo aquilo que não representa Deus. Então, quando Cristo veio, ele estourou essa bolha conservadora. E o interessante é que nós tínhamos um círculo sagrado com Cristo e com os outros. Mas também nós podemos ter um círculo e bolhas que pode ser o oposto deste. Né? Porque quando a gente fala de um círculo sagrado com o entendimento que temos hoje, de uma forma, mas o círculo sagrado que nós tínhamos ainda quando estávamos estacionados sem os entendimentos de 2014, ele não era bom. Nós tivemos necessidade de recuperar o nosso atraso. E nós fizemos muito trabalho. E eu sei que muitos de nós leram muito, estudaram muito, se confessaram, admitiram, nós admitimos muitos erros, né? Muitas imperfeições que não estão relacionadas a Deus, e que nós admitimos que estávamos atrás, mas pela graça de Deus nós sabemos que estamos indo bem, nós estamos nos atualizando aqui. E depois de 9 de novembro, houve como que uma chicotada, né? E isso se chamou uma falsa liberdade, que começou a usar uma lógica que dizia bem que isso começou a ser questionado, o que fazemos, e tudo que foi estabelecido, e tornou-se um hábito encontrar e descartar qualquer coisa que fosse achado que poderia ser eliminado. Então, a anciã Dess disse que nem a metodologia que usamos, nem o clamor da meia-noite justificou o que eles queriam descartar, porque havia um grupo entre nós, né? Pessoas, talvez não um grupo formado, mas pessoas que tinham esse pensamento da liberdade que estava fora da metodologia e que não era justificado pelo clamor da meia-noite, mas que enganosamente assim foi relacionado. E o que ficou preso nessas coisas que eles... esse termo é bem antiquado,
e nos faz parecer estranhos. Na sociedade, isso nos exclui, faz parecer que somos especiais, mantém a sociedade fora e que devemos, para hoje, para nos atualizarmos, para acompanhar, nós devemos descartar esses termos. A nossa ciência sugeriu que essa lógica é defeituosa. E ela, então, mencionou como dizer que é como dizer graça, dar graças pelo seu alimento, abençoar o nosso alimento. Isso não faz nada com a comida, mas faz algo por nós. Então, assim, são os termos irmão e irmã na época. Esses termos nos lembram que somos iguais e tem sido um círculo sagrado desde o início. E é por isso que, no final, é chamado de 144 mil. Então, essa é a boa conexão. E a anciã também nos lembrou que o céu é exclusivo. E você sabe que, se ficarmos envergonhados por causa de orarmos sobre o nosso alimento, né? Dar graças pelo nosso alimento, nós nos sentirmos constrangidos, e isso interferir, impedir de estar seguindo as instruções que Deus nos passou, que isso pode ser problemático. E assim como um movimento, temos um problema com o termo irmão e irmã, quando é colocado na frente de uma pessoa, de um nome. Porque quando nós usamos esses termos, nós colocamos na frente o gênero. E a questão de gênero começou, né? A gente já viu desde o começo, no Éden, quando entrou o pecado, já começou a questão de gênero. E essa é a primeira menção, né? A gente estudou sobre a primeira menção, quando entrou o gênero. Isso mostra que tem um nível extra de importância profética. Então, nós vemos as divisões entre homens e mulheres. Isso começa a ocorrer, e os homens foram muito ousados, e nós vimos que, do início, né, no estudo passado, nós vimos que, do início, quando nós chegamos a Noé, a mulher já não era, porque quando Deus criou, ele criou no Éden Eva, e ele deu um nome a essa mulher, e ela era tratada pelo seu nome. E nós vimos que, com o passar do tempo, quando nós chegamos a Noé, então, depois do dilúvio, as mulheres estavam lá, mas elas não eram mencionadas por seus nomes. Não há um nome dessas mulheres para referenciá-las. Elas têm o título, né? Ali elas são esposas, companheiras, né? Desses 4 homens. Cada um deles é mencionado. Mas nós podemos ver como a identidade das mulheres foi perdida tão rapidamente, do Éden até nós chegarmos ao dilúvio, né? O pós-dilúvio. E então, neste período de tempo, há uma mudança para o alfa de Israel moderno. E nós começamos o trabalho que nós temos Ellen White, que nos coloca, né, já abordando sobre essas mudanças. Ela não está bem com as mulheres votando, né, nessa época, mas ela ainda está fazendo mudanças. Isso já falando do nosso Israel moderno. E nós ainda temos na nossa história abordando gênero e ensinando sobre gênero, né? E a anciã Tess, ela nos traz, quando ela nos passou os estudos do feminismo, e ela foi se aprofundando e foi ficando mais amplo. E a gente descobre que isso é como um câncer, né? Que se espalhou por todo o corpo. Eu quero dizer que é como em todos os lugares se olha.
E nós vemos o feminismo, o sexismo em tudo. Como hoje é bem mais claro para nós nesse momento. Algumas coisas são aceitáveis e permitidas, e depois elas não são mais mudadas. Se torna aceitável. E a ciência enfatiza isso para a gente. Deus não muda. Suas instruções mudam, porque temos que mudar. Se ainda tivermos essa mentalidade, não chegaremos ao céu. Então, as instruções que estavam aqui, no Israel antigo, vai começar a fazer mudanças ao passar do tempo, com a restauração, para que nós possamos estar aptos para chegar ao céu. Mas temos que ser capazes. E antes que nós cheguemos ao céu, nós temos que demonstrar já essa capacidade aqui na Terra, para que estejamos aptos para o céu. Então, a gente pode ver realmente que só em cerca de 1989 que Deus realmente começou fazendo um esforço conjunto para remover o generismo, né? A respeito do gênero, tirar a respeito do gênero do seu povo, esclarecer. Então, quando nós dizemos irmão Davi, nós dizemos isso porque nós sabemos que nós estamos unidos, como muitos falaram, uma família. Nós estamos unidos em uma família, e quando a gente referencia a esse irmão por esse termo, isso nos ajuda a lembrar que nós somos diferentes. Esse termo nos ajuda a lembrar que estamos unidos, mas somos diferentes. Tem o homem e tem a mulher. Isso vem com uma bagagem muito grande, muito mais do que nós podemos imaginar. E com o passar do tempo, isso vai se desempacotando. Hoje nós vamos percebendo isso, vai se tornando mais visível para nós. E Deus está no ponto que Ele quer que nós percebamos que o gênero não é importante. E quando dizemos o nome de alguém, sempre colocamos irmão ou irmão lá, isso viola o próprio trabalho que Deus está tentando fazer agora. Tirar esse nosso mau hábito, que não é apenas ruim, mas nessa dispensação é como se nós estivéssemos praticando contra a instrução. Porque na dispensação antiga isso era aceito, era bom. Mas agora não é. Como a escravidão. Hoje não é. Bom, já temos o entendimento, né? E ela foi permitida no Israel antigo, mas no Israel moderno ela já não era mais aceitável. E aqui, irmão e irmã está bem. Mas hoje, aqui, irmão e irmã está bem. Mas hoje, para nós, não. Hoje não é aceitável. Hoje não é mais aceitável porque não é mais importante. Porque nossa língua está se tornando mais importante. A forma como nós expressamos, como nós nos comunicamos, está se tornando mais importante. E a forma como nós falamos com as outras pessoas, se as conhecemos ou não, diz muito sobre quando nós usamos títulos. Então, se nós, por exemplo, usamos o título para falar irmã Carla, ela tem um nome feminino, e a gente já sabe que ela é uma mulher. E quando nós colocamos o irmã na frente, nós estamos colocando explicitamente esse apego ao gênero. E hoje isso atrapalha, né? Nós não estamos aqui tentando fazer uma lavagem cerebral. É um processo que nós vamos nos acostumando e nós vamos entendendo melhor sobre ele, e nós vamos mudando, né, a nossa forma de comunicar, não usando mais
essas palavras. E a nossa cultura também, né? Que o mundo nos reconhece pela nossa cultura cristã de usar esses termos. E nós sabemos que nós temos que religar no cérebro à medida que nós vamos entendendo mais sobre esses princípios, nós vamos vendo a feiura do sexismo e como que o gênero implica na desigualdade, né? E é colocado como para igualdade, mas não é, ele se aplica muito mais para mostrar uma desigualdade, e nós temos os termos, como a anciã Tess já colocou, que são termos que levam já, né, para um entendimento de diferença, né, das pessoas. O ancião Parminda veio trazendo isso para a gente de forma muito forte, sobre quando ele falou da revolta dos homens, do movimento, quando foi passado sobre a 14ª emenda, porque ali, a partir da 14ª emenda, o ancião já começou a trazer para a gente que nós éramos iguais na justiça, sob a lei, porque as mulheres vão sendo tratadas melhor a partir da 14ª emenda. Então, muitos homens já começam a fazer reclamações para o ancião, dizendo que eles estão em desvantagem. Já vai se parecer que agora há mais importância para as mulheres e nós estamos nos sentindo desprivilegiados. E a anciã nos coloca que isso faz parte de uma guerra de trincheiras, né? E a gente vai aos poucos avançando, né? E nós estamos colocando, ela trouxe, nós estamos colocando isso, expondo isso melhor na mensagem e nas nossas vidas, porque a mensagem para ser vivida, né? E depois de tantos meses falando sobre esse assunto, ouvindo sobre esse assunto, mas não tendo entrado mais profundamente para uma explicação assim mais direta, nós entendemos que nós damos uma mensagem errada quando nós usamos estes termos, né? Que nós colocamos a diferença de gênero na frente. E a diferença de gênero sempre vai mostrar pela dominação masculina e a submissão feminina, né? E os títulos vêm disfarçadamente trazendo isso. É uma coisa escondida. Nós sabemos que nós estamos doentes e queremos nos curar, né? Então, nós, aos poucos, vamos tirando desse câncer que está ali instalado, nós vamos tirando aos poucos para que nós possamos, com essa compreensão mais profunda do generismo, e nós possamos entender o porquê, e então nós vamos lutar com força maior ainda contra isso, né? Porque Deus está nos conduzindo numa restauração, nos levando para a igualdade. E isso é motivo para nós nos sentirmos muito felizes com isso, porque é um trabalho de restauração do povo que Deus escolheu. E a anciã continuou mostrando que existem, em várias línguas, como a nossa, o português, que o gênero, né, ele é bem diferenciado, masculino e o feminino, para o masculino e para o feminino, como é também em espanhol, irmão, irmã, no nosso português, irmão, irmã, e que a palavra feminina sempre vai mostrar, né? A masculina e feminina vai mostrar realmente a diferença de gênero, não tem como a gente dizer que é outra coisa, é sobre isso. E algumas pessoas no mundo, né, elas querem se livrar dos pronomes, mas não é isso que a gente está tentando fazer, né? Nós não estamos tentando apagar gênero ou pronomes, porque isso seria ofensivo para as pessoas trans. Então, não se trata de apagar linguagem do tipo de pronome, para que essa linguagem se aplica, né? É a questão dos títulos, né? A diferença de gênero também é bem nítida, né, com relação à política, né? E isso cada vez vai se tornando mais importante de nós percebermos. E se torna mais importante para nós, como o pessoal é político, então se torna mais importante também
num geral, do nosso entendimento e como nós vamos lidar, né? E considerando se um idioma não tem gênero, você não será forçado a notar a diferença quando você fala. O nosso idioma traz isso bem forçado, alguns idiomas não. E a gente vai percebendo cada vez mais que essa linguagem é machista. E ao longo do que a gente vai lendo e vai falando sobre homens e mulheres, então há essas diferenças na divisão. E nós não devemos usar, né? A tese nos lembra que nós estamos lutando duas guerras. Nós estamos lutando uma guerra contra a nossa própria língua e a nossa cultura. E a outra guerra é a guerra contra a língua adventista e a cultura adventista, que é o que nós trouxemos para o movimento. Nós tínhamos essas malas, nós tínhamos essas cargas de tamanhos diferentes, pessoas diferentes, dependendo de quanto tempo nós estávamos na igreja adventista. E é uma coisa da cultura linguística, né, como já foi dito, mas há também o termo que são usados para os presbíteros na igreja, os presbíteros de escritório, os membros idosos da igreja, né? Eles são chamados, às vezes, de anciãos, às vezes de tios, né? E esses são gêneros de uma cultura para expressar desigualdade. E a anciã, inclusive, nos dá um testemunho que, enquanto ela estava na Uganda, havia um homem mais velho da comunidade, ele era tratado com muito respeito devido à idade, né, e experiência, muito respeitado, e o termo ancião era usado para ele como respeito. E a anciã diz que ela conversou com ele porque ela não o chamava de ancião, porque ela percebeu que uma das esposas dele, das esposas que eram senhoras também como ele, né, idosos, ela nunca aparecia, e quando ela aparecia, ela não era tratada de anciã, ela não era tratada com o mesmo respeito que ele. Ele, por ser um ancião, por ser mais velho, tinha todo um respeito, e era chamado de ancião na idade, né? E já ela, com a mesma idade, né, uma senhora idosa que merecia respeito, não era tratada. E a anciã se reportou a ele e disse que não o chamaria de ancião, porque enquanto aquela esposa, uma das esposas dele, que era essa mais velha, né, não tinha permissão, porque também ela não tinha permissão, ele era tudo tratado de acordo, né, com respeito, com honra, né, era colocado isso, com a idade dele. E ela não se sentava à mesa, ela não comia ali com todos. Então, a Tess percebeu isso e disse que ela não daria o respeito a ele com relação a isso, porque para ela dar a ele, ela também teria que ver aquela mulher idosa, que era esposa dele, aquela esposa dele, sendo tratada pelo primeiro nome, né, para se referir a ela, e ela poder sentar-se também e ter o mesmo respeito. Como não tinha, então, ela não tratava com diferença a esse membro, que era idoso, né? E quando as pessoas se referem, né, às suas culturas, porque isso é sinal de respeito ou de muita simpatia, é mais velho, a gente chama de tio, chama de tia. A anciã nos coloca que não é um título que demonstra respeito. O título só nos faz lembrar de gênero. E que essa não seja, mesmo que essa não seja a intenção da pessoa, então ela nos lembra que mesmo que essa não seja a intenção da pessoa, é isso que traz. É essa a função, né, nessa história, né? Toda a história da humanidade, essa é a função. Então, ela nos lembra que o dom de Deus para nos unir como um povo e um vínculo de família é lindo. Isso é muito lindo. Mas, considerando a batalha, e é realmente o que a gente pode ver agora, né?
é sobre questão de gênero. A batalha, né? Nós vamos, em toda essa batalha, é sobre questão de gênero, é questão ainda que está para ser resolvida. Então, não é mais útil usar esses termos. E assim, no contexto da mensagem do Clamor da Meia-Noite, no contexto dos 144 mil, o movimento não usará mais esses termos. Todos os líderes que nós conhecemos, o Ancião Parmida, Anciã Tess, os líderes continentais, estão de pleno acordo, não chamando mais, não tratando mais de irmão e irmã, porque não estamos dizendo que somos diferentes, nós estamos dizendo que somos iguais. E eu espero que a anciã nos passa, que ela espera que nós continuemos a trilhar este caminho juntos, de volta ao Éden. Que essas coisas que Deus nos deu, essas coisas que Deus nos deu, que está nos demonstrando, isso vai crescer, vai florescer em uma verdade que nos agarra e nos molda, nos forma e nos dá confiança de que estávamos sendo guiados pela mão de Deus, pela voz de Deus, pelo amor de Deus. A nossa liderança está trabalhando duro, né, para nos convencer o quão importante é esse teste de gênero, que aparentemente nós não estamos prontos, mas é bom que nós vejamos cada vez mais sobre isso. Nós vamos lidar com os levitas, nós vamos lidar com a linguagem do adventismo e a sua cultura. Nós precisamos estar preparados para isso, né? As pessoas vão usar os termos e nós precisamos estar acostumados a não usar, porque senão nós seremos nocauteados. E o espírito de profecia e o assim diz o Senhor, ele traz, e de qualquer forma nós também precisamos observar sobre isso, muitas vezes nós não sabemos explicar muito para as pessoas, que nossa mensagem tem muitas datas, muitos fatos, muitos números, muitos eventos, e as pessoas pensam, e o amor de Deus? Com os termos irmão e irmã, parece que a maioria de nós já passou por isso agora. Mas, à medida que nós vamos aprendendo mais sobre o feminismo, entendendo ainda mais a importância de não usar esses termos entre nós, então, a gente vai melhorando esse entendimento, deixando ser moldado, entendendo que é possível né, desacostumarmos de usarmos esses termos, que vai puxar para o gênero, né? Para a diferença de gênero, para a desigualdade. Nós queremos ir para o céu, é o nosso maior foco, espero, de todos nós. Então, nós temos que deixar ser moldados. A nossa anciã, alguém colocou aqui, acho que foi a Carolina, eu só vi que apareceu assim, a anciã Tess foi muito corajosa, sim, muito corajosa, ao trazer um estudo como esse para nós, porque bate de frente, né, com tudo aquilo que a gente acreditava e buscava e achava que era correto. E se alguém tem algum comentário, gostaria de falar, acrescentar, perguntar, por favor. Pode usar esse momento agora. O que eu acho interessante, Rê, é justamente isso, essa questão da coragem e do quanto a Tess ela não teme ser específica e cavar em relação a diversas formas de sexismo, né? Porque ela poderia falar em geral, mas deixar algumas coisas que são uma representação, mas algo que talvez as pessoas demorassem mais para entender, ou talvez nunca entendessem por si só, mas ainda assim ela pega aqueles pontos críticos, aqueles pontos assim, que poderiam muito bem às vezes passar por alto, mas ela quer destrinchar cada pedaço. Eu acho que isso nos traz lições muito valiosas para a nossa vida, né? Para a gente entender que a gente deve investigar cada parte daquilo que a gente vive, do nosso dia a dia, e encontrar o sexismo e realmente buscar
quebrar isso, né? E viver verdadeiramente uma vida de igualdade em cada aspecto. Se quem pudesse ajoelhar comigo. Deus de misericórdia, por favor, nós te pedimos a vossa presença conosco neste sábado, por todo sábado, e de uma forma especial, eu peço, Senhor, agora, para o nosso entendimento, entre todos nós, que a vossa bênção, a vossa calma, a vossa paciência seja em nós. O estudo foi válido, Senhor, e nós queremos validar em nossas vidas, na prática. E nós pedimos, Senhor, muito mais força como mulheres, como pessoas que merecemos respeito, que damos e recebemos respeito, mas precisamos nos posicionar. E eu peço, Senhor, a vossa sabedoria. Cuida, Senhor, dos nossos pensamentos, palavras e ações, para que possamos representá-lo, como tens ensinado através dos nossos anciãos, através de toda a palavra interpretada pelo dispensacionalismo que tem nos ensinado, que é a metodologia do clamor da meia-noite. Eu agradeço e peço por todos nós, em nome e por amor de Jesus. Amém.